E é isso, acabou. Este histórico título da NBA de 2020 pertence ao Los Angeles Lakers. Os Lakers conquistam o título na bolha. O anel do Mickey Mouse, o Mickey, os campeões da bolha, chame como quiser. O Los Angeles Lakers de 2020 teve uma das campanhas de playoffs mais dominantes, perdendo só 3 jogos antes das finais, com um elenco bem montado, com vários arremessadores de 3 pontos, defensores intensos, banco profundo e rotação forte. Incluía veteranos que usaram suas últimas forças para uma última e espetacular campanha nos playoffs. Lá na frente, bela recepção de Dwight Howard. Uma sequência de 13-1 para os Lakers. Era o elenco mais completo da era LeBron em Los Angeles e o único elenco que não tinha problemas gritantes como os que vieram depois. Depois, seguiram-se 6 anos de tentativas frustradas de recuperar a glória, com trocas mal sucedidas, lesões e problemas no elenco que nunca conseguiram resolver. Ah não, puxa vida! Isso não pareceu nada bom. Anthony Davis. Vamos dar uma olhada detalhada, ano a ano, em tudo o que deu errado após o campeonato de 2020, já que a era LeBron James terminou com apenas um anel em 8 temporadas. Na temporada em que os Lakers tentavam defender o título, ocorreram várias mudanças importantes. Para começar, o time perdeu alguns veteranos que tiveram um papel fundamental no campeonato anterior, incluindo Danny Green, Rajon Rondo e Dwight Howard. Mais importante, LeBron e Anthony Davis ficaram lesionados boa parte do ano e, machucados em momentos distintos, atuaram juntos só em 27 jogos. Isso levou à eliminação precoce nos playoffs já na primeira rodada, porque o time caiu na classificação. A questão é que isso foi visto como um período de transição para os Lakers, que buscavam causar grande impacto na off-season de 2021. Talvez não precisassem fazer isso. Eles poderiam focar em se manter saudáveis e repetir a dose, pois quando Davis e LeBron jogaram juntos, tinham um net rating de mais 11 quando estavam em quadra ao mesmo tempo. Um dos melhores entre as duplas da liga. Foi a saúde que foi o maior obstáculo, não o elenco em si. Os Lakers poderiam ter mantido o time e tentado novamente, mas como você sabe, não é assim que eles funcionam. Quando eles veem uma chance de causar um grande impacto na off-season, você sabe que eles vão aproveitar. Ao longo da história lendária dos Lakers, existe uma fórmula que quase nunca falhou quando a franquia enfrentou tempos difíceis: recrutar outra superestrela. Com LeBron James e Anthony Davis no time, esse era o caminho mais evidente para se recuperar após a defesa do título em 2020-21 não atingir as expectativas. Mesmo sem precisar de grandes mudanças, os Lakers foram alvo de rumores sobre uma possível contratação que dominou as manchetes. Russell Westbrook. LeBron, AD e a diretoria dos Lakers se reuniram várias vezes com ele, passaram tempo com ele e jantaram várias vezes em um esforço de recrutamento que fez até a tentativa de trazer Kawhi Leonard anos antes parecer modesta. Desta vez, até a torcida dos Lakers ficou preocupada, diferente de outras situações. Westbrook no estouro do cronômetro arremessa. Uau! Primeiro, Westbrook. Todos sabiam que ele foi incrível no auge, mas já havia passado desse momento. Ele teve um ótimo ano nos Wizards, com média de mais um triplo-duplo. Ele tinha uma taxa de uso incrivelmente alta e basicamente era um elevador de nível glorificado, não um jogador que você pode simplesmente colocar em um time e imediatamente esperar que eles virem candidatos ao título. A química e o encaixe eram super importantes, e Westbrook simplesmente não era esse cara. Seus dias como superestrela já tinham passado, e em um time que sacrificou profundidade para tê-lo, a saída de Kentavious Caldwell-Pope prejudicou muito a equipe. Melhor arremessador de 3 e defensor de perímetro excepcional. Eles também perderam Alex Caruso no mesmo verão. São 2 dos melhores defensores, sempre pressionando e incomodando adversários no perímetro. Não surpreende que a defesa deles tenha piorado após perderem esses 2. A temporada de 2021-22 trouxe muitos outros problemas além de Westbrook, mas ele se tornou o jogador mais visivelmente frustrante que os torcedores viram em muito tempo. Em uma única temporada com um único time, a reputação de Westbrook foi para o ralo. O que me decepciona no Westbrook é que eu achei que ele viria com toda essa energia. A gente não viu muito disso. A situação está ruim quando até seus filhos são chamados de Westbrook pelos amigos. Minha família chegou a um ponto em que isso pesa muito para eles.
A dificuldade deles vinha da incapacidade de Frank Vogel de integrá-lo ao ataque. No ano anterior, Davis perdeu metade da temporada, mas os Lakers ainda eram a defesa número 1 da liga. No entanto, logo após a troca por Westbrook, eles caíram para o 21º lugar na liga. No verão, também trouxeram Malik Monk para o perímetro e Carmelo Anthony, aos 37 anos. Ele também teve muitos minutos em quadra. Eles basicamente incluíram vários defensores ruins na rotação. Com um ataque liderado por Westbrook, já fora do auge, a temporada foi ruim e o time ficou entre os 10 piores em ataque e defesa. Curiosamente, Westbrook foi o único titular que se manteve saudável quase toda a temporada, jogando 78 partidas para o desespero dos torcedores dos Lakers. Tenho certeza de que eles prefeririam que ele ficasse no banco. As lesões de LeBron e Davis persistiram, principalmente Davis, que a cada queda preocupava a torcida com a possibilidade de desfalcar mais um jogo. Existe um motivo pelo qual o apelido Anthony Dato Davis ficou por tanto tempo, desde os tempos dele em Nova Orleans, porque ele se machucava das formas mais aleatórias, como se o corpo inteiro dele fosse feito de vidro. Sejamos honestos, mesmo sem as lesões do Bron e do AD, a temporada já estava perdida. Após a troca por Westbrook e outras más adições, surgiram muitos problemas e pouco valor foi agregado ao time. A pré-temporada de 2022 marcou um ponto de virada para a franquia. Após a pior temporada da era LeBron, com os Lakers fora dos playoffs, o time chegou a um ponto crítico e precisou decidir seu futuro. Tudo começou com uma reunião entre LeBron James, seu agente Rich Paul, Jeanie Buss, Rob Pelinka e o novo técnico da equipe, Darvin Ham. Segundo relatos, durante essa reunião, a principal discussão girou em torno de, abre aspas, expressar preocupações e ouvir estratégias e opiniões, para garantir que não haveria uma repetição do fracasso épico da temporada passada, com o próprio LeBron tentando enfatizar a importância da competitividade e coesão constantes, observando que o time do ano passado não se deu chance em muitas partidas. Ele mencionou usar as escolhas de primeira rodada dos Lakers de 2027 e 2029 como moeda de troca para negociar em prol de vitórias imediatas. Mas isso era algo que Rob Pelinka inicialmente era contra, porque ele preferia permanecer paciente. A reunião terminou bem, com ambos os lados concordando sobre a direção desejada, e algumas semanas depois, em 17 de agosto de 2022, LeBron assinou uma extensão de 2 anos no valor de $97 milhões para permanecer em Los Angeles. Ele estava otimista sobre o futuro do time e as chances de disputar outro campeonato. No entanto, nessa reunião, as discussões também chegaram a um ponto importante: Russell Westbrook. O principal objetivo dos Lakers ao entrar na nova temporada era corrigir a troca por Russell Westbrook, e ao dizer corrigir, quero dizer se livrar dele a todo custo e encontrar o melhor time que pudesse dar aos Lakers alguns jogadores de apoio em troca, para encaixar melhor no elenco. Anos depois, LeBron e Rob Pelinka reconheceram que erraram ao negociar por Westbrook e que não deveriam ter feito isso. No prazo final de trocas de 2023, os Lakers fizeram uma negociação tripla, enviando Russell Westbrook ao Utah Jazz e recebendo 3 jogadores de apoio para suprir as deficiências do elenco. Jared Vanderbilt era um ala longo e atlético, que se movimentava muito bem e proporcionava um grande reforço defensivo nas alas. D'Angelo Russell, mesmo não sendo o jogador de maior inteligência de jogo, era um arremessador de 3 pontos bem melhor que Westbrook, o que o tornava mais eficaz sem a bola e ajudava a espaçar a quadra. Malik Beasley é especialista em arremessos de 3, mas teve pouco tempo de quadra em Los Angeles. Além disso, não foi apenas a troca do Westbrook que mudou o time deles. Na data limite de trocas, eles adquiriram Rui Hachimura do Washington Wizards sem grandes perdas. Mais importante, a saída de Westbrook coincidiu com o surgimento do jovem Austin Reeves. Após a troca, Reeves viu seus toques na bola e seu tempo de quadra dispararem. Após o All-Star Break, ele manteve média acima de 17 pontos e aproveitamento incrível nos arremessos, surpreendendo por alcançar esse nível já no segundo ano sem ter sido draftado. Fique em posição. A saída de Westbrook abriu oportunidades para outros jogadores e deixou o time mais equilibrado. Após o All-Star Break, os Lakers tiveram um net rating de mais 5.0, o quarto ou quinto melhor da liga no período, sinalizando esperança de dias melhores. Apesar de entrarem nos playoffs como 7ª cabeça de chave do Oeste, eram a 7ª seed mais enganosa da história, pois estavam muito melhores do que no início da temporada. E os resultados falam por si só. Então, para 3 pontos. Os Lakers de 2023 chegaram às finais da Conferência Oeste, o mais longe que eles foram desde a conquista do título em 2020.
Isso terminou com uma varrida pelos Denver Nuggets, mas pela primeira vez em anos, o time parecia mais esperançoso que nunca. LeBron mesmo afirmou o quanto estava orgulhoso, como todo o time foi excepcional em se recuperar. Apesar do ano de sucesso, ainda havia dúvidas sobre como os Lakers seguiriam construindo a partir disso. Eles ainda estavam presos ao imposto de luxo, então havia pouco espaço para negociar. Porém, enfrentaram o maior obstáculo no pior momento. Em 2023, a NBA anunciou um novo limite de imposto de luxo, chamado de segundo apron. Se um time gastasse acima desse valor, as consequências seriam tão severas que até o Lakers ficou assustado. Esse anúncio veio em um momento ruim, e muitos times estavam desesperadamente cortando salários para ficar abaixo desse limite. Provavelmente isso impactou mais o Celtics e o Nuggets, que venceram o campeonato em 2024 e 2023 respectivamente, e o novo segundo apron dificultou para eles manterem o elenco intacto ou continuarem melhorando-o. O mesmo ocorreu com o Lakers, pois no ano em que deveriam fazer outra grande movimentação, tudo desmoronou. De qualquer forma, no verão de 2023, vendo o time evoluir muito, depois da troca do Westbrook, eles só puderam fazer movimentações menores, então optaram por manter os jogadores que os ajudaram a chegar tão longe, incluindo a renovação de Austin Reeves, Rui Hachimura e D'Angelo Russell, todos eles por contratos bastante razoáveis, com acordos adicionais favoráveis ao time. No mercado de agentes livres, contrataram Jackson Hayes, Taurean Prince e fecharam um contrato barato com Christian Wood, que teve médias de 20 pontos e 10 rebotes anos atrás. Foi uma jogada de alto retorno e baixo risco. Infelizmente, também teve o acordo com Gabe Vincent. Esse foi o único contrato que foi caro demais. 3 anos, 33 milhões, ele teve uma ótima sequência nos playoffs em Miami e todo esse contrato foi baseado só nisso. Então, sem surpresa, ele não valeu isso. Além disso, ele ficou lesionado a temporada inteira, então não agregou nada. Com todos esses novos jogadores e o novo núcleo consolidado, os Lakers acumularam uma folha salarial total de quase 182 milhões. A linha do segundo apron do imposto de luxo foi fixada em 182,8 milhões para referência. Eles foram o mais perto possível dela, sem ultrapassar o limite. Rob Pelinka e a diretoria dos Lakers não viam esse time como candidato ao título. Pelo menos não tinham confiança para passar do segundo limite salarial como outros times. Por isso, evitaram gastar muito e não quiseram se comprometer totalmente com esse elenco. No entanto, a temporada 2023-2024 foi mais promissora do que nunca. Girando, dentro da lei. 360. Naquela temporada, LeBron jogou 71 partidas, Anthony Davis jogou 76 partidas, esses foram os maiores totais de jogos que eles disputaram pelos Lakers. Apesar de lesões em outros jogadores de apoio, com essa dupla saudável a temporada toda, não há mais desculpas para os fracassos dos Lakers. Eles também ganharam a primeira NBA Cup, o torneio de meio de temporada. Isso não muda muito, mas melhorou o clima. Apesar de todos os esforços para conseguir novos jogadores de apoio para montar um time ao redor do LeBron, quase todos eles tiveram um desempenho abaixo do esperado. Especificamente, Christian Wood foi horrível. Talvez o pior pivô defensivo da liga, com um QI de basquete tão baixo que não conseguia ficar em quadra. Vanderbilt, Gabe Vincent e Cam Reddish impactaram pouco por lesões. Quando LeBron e AD ficaram saudáveis, os reservas estavam debilitados. Até D'Angelo Russell teve um ano produtivo no papel, se considerar apenas os números. Mas assim como Christian Wood, o cara tinha uma compreensão muito ruim do jogo, com pouquíssima noção do que estava acontecendo. Se você assistir aos jogos deles naquele ano, verá que LeBron muitas vezes ficava exasperado com os erros bobos dele. O desempenho dele era bem pior que as estatísticas mostravam. O time desmoronou no fim do ano e, novamente, chegou aos playoffs com uma classificação mais baixa, sendo eliminado pelos Nuggets em 5 jogos. Essa série parecia mais competitiva do que foi de fato. Os Lakers abriram vantagem de 2 dígitos em todos os 5 jogos, mas falharam na reta final, enquanto os Nuggets alcançaram um nível que os Lakers não conseguiram igualar. Bron e AD foram bem em todos os jogos, mas faltou apoio no último quarto quando já estavam cansados. Mesmo assim, ser eliminado na primeira rodada surpreendeu após chegarem às finais de conferência no ano anterior, gerando um verão de questionamentos. Ainda é possível conquistar outro título com essa dupla? Porque eles ainda estavam jogando tão bem quanto antes, mas com essas novas regras do teto salarial, isso realmente diminuiu a capacidade do time de fazer mudanças.
Essa pergunta foi respondida bem rápido, porém, acontece que Rob Pelinka acreditava que não era mais possível vencer desse jeito. Luka Doncic foi para os Lakers, Anthony Davis foi para os Mavericks em uma troca bombástica que abalou os atuais campeões da Conferência Oeste, os Mavericks. Em uma troca histórica considerada o maior roubo do esporte, os Lakers conseguiram Luka Doncic, astro dos Mavericks e presença constante no primeiro time All-NBA, em troca de Anthony Davis. Pelinka manipulou Nico Harrison facilmente, resolvendo as preocupações dos Lakers com apenas uma troca. Isso aconteceu, ao menos por um tempo. A chegada de Luka Doncic marcou o início de uma nova era em Los Angeles, mas também sinalizou o fim iminente da passagem de LeBron por lá. Mesmo sendo uma dupla icônica, a chegada de Luka não resolve de imediato os problemas antigos dos Lakers. Eles ainda tinham muito trabalho a fazer para preencher as lacunas no elenco e encontrar jogadores de apoio competentes para realmente se tornarem candidatos ao título. Então, quando você monta um time em torno de dois superastros de alta taxa de uso e estilo heliocêntrico como LeBron e Luka, é obrigatório ter um elenco de apoio forte, um pivô com boas mãos para jogar pick and roll, uma infinidade de defensores longos e atléticos para cobrir suas deficiências. No entanto, os Lakers não tinham nada disso. Apesar da troca por Luka ter sido o maior roubo da era moderna, o time não teve tempo para solucionar seus outros problemas. Então, quando os playoffs de 2025 começaram, eles foram eliminados pelos Timberwolves, apesar de serem tecnicamente os favoritos para avançar. Nem foi equilibrado, e os Wolves exploraram todas as fraquezas deles sem piedade. Eles não tinham proteção de aro nem defesa. Após uma derrota decepcionante nas mãos dos Wolves, os Lakers estavam em mais uma encruzilhada. O que parecia uma troca fenomenal revelou um problema maior na atual construção do time. Eles tinham dois superastros com habilidades praticamente iguais. E, somado às lesões habituais dos Lakers, LeBron se viu agora como a terceira opção do time, atrás de Luka e Reeves, que ambos tinham um domínio firme do ataque e se tornaram a nova dupla dos Lakers. LeBron, aos 41 anos, estava muito bem como terceira opção. Mas ele também já não valia mais de 53 milhões de dólares. Os Lakers chegaram a um ponto em que LeBron já não era mais o foco da reconstrução deles, porque sabiam que passariam a girar em torno de Luka no momento em que o conseguissem. Doncic na infiltração, step back, arremessa, caiu, com meio segundo no relógio. Não importa quem contrataram na free agency, não tem chance de montar um candidato ao título. Não há muito a fazer quando os melhores jogadores que cabiam no orçamento no mercado de agentes livres são DeAndre Ayton e Marcus Smart. Uma nuvem negra pairava sobre a temporada, pois a diretoria dos Lakers sabia que a era LeBron em Los Angeles estava terminando e já havia escolhido seu sucessor. Mas ainda havia tempo para uma última tentativa. Com a lesão de Luka perto do final do ano e Reeves ainda se recuperando muito lentamente da sua própria lesão, todos os olhos estavam novamente voltados para o escolhido. James toca para Kennard. Os Lakers estão 3 pontos atrás para empatar. Ele marca. LeBron James é decisivo. LeBron comandou os Lakers na vitória sobre o Houston Rockets antes de serem varridos pelo OKC. Quando isso aconteceu, ninguém imaginou que poderia ser o último jogo de LeBron pelos Lakers. Ele realmente deu a entender que queria se aposentar em Los Angeles, mas se você olhar para a direção que os Lakers queriam seguir, ele já não fazia mais parte dos planos. Eles até tiveram a chance de oferecer uma extensão de contrato para ele antes mesmo da temporada de 2026 começar, mas não houve nenhuma conversa sobre isso. Ninguém na organização sequer procurou LeBron para considerar a ideia de que ele continuaria sendo um Laker. Semanas antes do draft, Rich Paul, agente de Bron, disse que havia 80% de chance de LeBron seguir como Laker. Mas isso logo acabou, pois os Lakers não mostraram interesse em negociar um novo contrato. Na verdade, eles nem se reuniram com LeBron. Eles simplesmente esperaram até o contrato dele expirar e o deixaram sair sem mais negociações. Com o contrato encerrado e fora da folha, eles usaram quase todo o novo espaço salarial para contratar Walker Kessler. Por muito tempo, J.J. Redick queria um pivô de verdade, uma grande presença no garrafão com boas mãos para receber passes de Luka e Reeves. Com Luka entrando no auge da carreira e jogando o melhor basquete da vida dele, ele se tornou a prioridade e o time precisava aproveitar isso reformulando o elenco. Lembre-se, os Lakers nunca tiveram uma temporada totalmente saudável, com LeBron, Luka e Reeves jogando juntos. Eles só jogaram juntos em 29 partidas na temporada 2025-2026, mas, a essa altura, lesões já são uma característica dos Lakers.
Não dá para esperar que todos estejam saudáveis, pois os últimos anos de LeBron foram marcados por lesões e desgaste físico. Mesmo assim, o tempo não espera, e eles precisam aproveitar os melhores anos do auge de Luka. E assim, a era de LeBron James em Los Angeles terminou da forma mais indiferente possível, com a decisão de deixá-lo sair na agência livre. É isso por agora, pessoal. Comentem o que acham da era LeBron James em Los Angeles. Em 8 temporadas, conquistaram um título. Foi melhor ou pior do que você esperava quando LeBron chegou a Los Angeles? Me contem o que vocês acham aí nos comentários. Muito obrigado a todos por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!